Vamos lá, pessoal. Hoje vamos dar continuidade aos cálculos estequiométricos, só que incluindo o volume gasoso. A gente já viu sobre o volume, só que o volume quando está na CNTP. O que era CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, onde a temperatura é 0 graus e a pressão 1 atmosfera. Só que agora acontece em alguns casos que o volume de um gás ele não esteja nessas condições, ou seja, a sua temperatura não é 0 graus e a sua pressão não é 1 atm. Então, modifica um pouquinho os cálculos. Eu não tenho aquela constante que equivale a 22,4 litros. Isso é válido só quando está na CNTP. Então, para gases, modifica um pouquinho a regra. Então, se eu tenho um gás que não está nessas condições, eu tenho que usar uma outra fórmula, que é a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é um cálculo da física. Não sei se vocês já aprenderam. E se não aprenderam, vão aprender agora. Né? Então, Clapeyron era um físico francês que determinou essa fórmula para a gente calcular o volume de um gás e de todos os gases perfeitos que a gente tem na atmosfera. Isso quando não está nas condições normais. Também pode ser calculado nas condições normais, mas a gente vai verificar que a temperatura vai dar 0 graus, a pressão 1 atm, e o valor usado dessa constante seria 22,4, que não vai ser o caso agora, por isso que a gente vai usar a fórmula para determinar esse valor. Então, quando isso ocorrer, vocês vão usar sempre essa fórmula, ó, PV-nRT, onde P é a pressão, medido unidade atmosfera, ATM, o V é o volume em litros, unidade litros, N é o número de mols do gás, que a unidade é mol, que é o próprio coeficiente do balanceamento, lembra? É uma constante de matéria. R é a constante universal dos gases perfeitos. Se ela é uma constante universal, ela sempre vai ter esse valor. Então, R sempre vai valer 0,082. E T é a temperatura absoluta de um gás. Ela é sempre medida em Kelvin. Então, para a gente transformar graus centígrados em Kelvin, soma-se mais 273. Então, eu vou dar um exemplo em cima desse cálculo. Isso quando eu tenho um volume que não está na CNTP, onde eu não uso aquela constante para gases, volume de gás, 22,4 litros. Então, agora eu vou precisar descobrir qual será essa grandeza desse gás que não se encontra numa temperatura normal e de pressão normal, que é 0 graus e 1 atm. Sólidos e líquidos, o volume de um sólido ou o volume de um líquido não entra nessa regra, tá? É só para volume de gases. Então, vamos lá para o exemplo. Eu vou fazer junto com vocês o exemplo do cálculo. Então, a gente sabe que agora a gente está entrando num cálculo estequiométrico. Primeira coisa a fazer no cálculo estequiométrico, balancear a reação. Verificou se a reação está balanceada? Ótimo. Não está balanceada, temos que balancear antes de começar a desenvolver o cálculo. Então, balanceando a reação. Só um. Então, a reação está na tela. É uma reação de decomposição da glicose. A glicose está aqui, formando esses produtos. Eu vou começar a contar pelos elementos diferentes de hidrogênio e oxigênio, porque eu deixo o oxigênio sempre por último, tá? Então, o carbono. Aqui eu tenho 6 carbonos entrando, e aqui eu tenho 2 carbonos. Mais um daqui, 3. Então, antes de balancear o carbono, eu estou vendo que tem outro aqui, ó, no gás carbônico. Para facilitar, eu vou tentar começar pelo hidrogênio.
Então, 12 hidrogênios entrando, e aqui eu tenho 6 hidrogênios saindo. Só aqui eu tenho hidrogênio. Aqui percebam que eu não tenho. Eu vou começar pelo hidrogênio. 6 hidrogênios saindo, e eu preciso de 12. Que número multiplica por 6 para dar 12? 2. Então, 2 vezes 6, 12. Agora eu volto para o carbono, ó, vou deixar o oxigênio por último. 6 carbonos entrando, e aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 carbonos, para 6 faltam mais 2. Aí eu venho para cá, ó, só tem 1. Para eu ter 2, só colocar um 2 aqui na frente. 2 vezes 1, 2. Então, 2 vezes 2, 4, mais 2 daqui, 6 carbonos saindo. Agora o oxigênio. Tem 6 oxigênios entrando, e aqui eu passei a ter 2 oxigênios daqui, mais 2 vezes 2, 4. Então, 2 daqui, mais 4 oxigênios daqui, 6 oxigênios saindo. Pronto, a reação ficou balanceada. Agora, eu vou começar a montar a regra de 3. Então, eu começo a ler o exercício e ver as informações que ele está me dando. Então, o exercício fala: conforme a reação de decomposição da glicose, calcule o volume em litros produzido de gás carbônico. Eu vou lá onde está o gás carbônico e vou colocar X litros, que é a minha incógnita, o que eu quero saber. O volume em litros de gás carbônico. Voltando aqui no exercício. Quando utilizado 100 gramas de glicose. A glicose está aqui, ó. A decomposição dela. Então, embaixo dela eu coloco 100 gramas. Sempre costume colocar embaixo da substância. Ok? Pronto. Agora eu coloquei tudo que o exercício está me dando. Eu vou preencher a linha de baixo, onde eu vou usar as grandezas da química, as constantes daqui. Então, vamos lá. Da glicose. É unidade embaixo de unidade. Qual unidade eu estou usando para glicose? Unidade grama. Grama é a unidade de massa. Então, a constante para massa é a massa molecular. Então, a gente calcula a massa molecular. Então, aqui, eu vou pegar 6 carbonos, eu tenho 6 carbonos na glicose, e multiplicar pela massa atômica, 12. Vou fazer passo a passo, depois eu apago, né? Então, eu vou fazer 6 vezes 12, mais quantidade de hidrogênio, 12, vezes a massa atômica do hidrogênio, que é 1, mais o oxigênio eu tenho 6, vezes a massa atômica do oxigênio, que é 16. É dado aqui do exercício, e tem na tabela periódica. Essa soma vai dar igual. Vamos somar. Então, fazendo a conta. Seis vezes 16, 96. Mais 12 do hidrogênio, que 12 vezes 1 é 12, dá 108,
mais 6 vezes 12 do carbono. 22 mais 108 vai dar 180. Então, aqui dá 180 gramas. Entenderam o que eu fiz? Peguei, calculei a massa molar da glicose, que é C6H12O6, e obtive 180 gramas. Só para mostrar o que eu fiz, agora eu vou colocar aqui, ó, embaixo. Vou para outra constante aqui, ó. Litro, unidade embaixo de unidade. Litro é constante de volume. Só que agora o volume, ele não está na CNTP. O volume, ele foi, ó, sabendo que a reação foi submetida a uma pressão de 2 atmosferas, mudou a pressão, ela não está normal, ela não está 1 atm, e uma temperatura de 50 graus centígrados. Então, ela também mudou, a temperatura não está mais 0 graus. Então, o que que eu faço? Eu não vou poder usar aquela constante de 22,4, porque agora eu mudei. Eu vou usar a fórmula PV é igual M R T. E vou substituir os valores. A pressão, ele está me dizendo que é 2, vezes o volume, que é o que ele quer saber para eu colocar nesse campo aqui. N é o número de mols. O que é o número de mols? É o coeficiente do balanceamento da substância em questão. A substância é gás carbônico, então o coeficiente é igual a 2, vezes R, que é uma constante para gases, que sempre vai valer 0,082. Vou substituir o valor do R, 0,082, vezes a temperatura em Kelvin. A temperatura, ele está dando aqui em graus Celsius, graus centígrados. Então, eu vou só pegar 50 em graus centígrados, mais 273 para eu transformar em Kelvin. Porque nessa equação de Clapeyron, a temperatura sempre é em Kelvin. Que vai dar 273 mais 50, 323. Eu vou colocar aqui direto. Deixa aqui, ó. Igual 323. Não sei saber. E vou calcular. Então, aqui eu vou copiar. 2V. E vou calcular tudo isso daí, ó. 2 vezes 0,082 vezes 323, a temperatura. Vai dar 52,97. Fiz essa multiplicação aqui. E agora, eu vou calcular. Vou isolar o Z, o P. Então, esse 2 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 52,97 dividido por 2. Vai ser igual a 52,97 dividido por 2, 26,48. 26,48 litros. Agora, achei o valor
pela equação de Clapeyron, do volume que eu vou utilizar aqui na regra de 3, 26,48 litros. E agora calcula-se a regra de 3 normal. Eu vou vir aqui embaixo, para não misturar com o cálculo, e vou calcular a regra de 3. Então, a regra de 3 é 100 vezes 26,48 dividido por 180. Então, x vai ser igual a 100 vezes 26,48 dividido por 180. Vai ser igual. Estou fazendo a regra de 3 direta, porque acho que todo mundo entende, né? Então, 100 vezes 26,48 dá 2.648 dividido por 180. Igual 14,7 litros. Então, a resposta é: toda vez eu decompor 100 gramas de glicose, eu vou obter, nessa reação, eu vou obter 14,7 litros de gás carbônico, fora da CNTP, nesta pressão e nessa temperatura que foi dada. Então, é isso que vocês vão fazer. O que acrescentou novo no cálculo estequiométrico? Agora o volume não está mais na CNTP, eu não tenho aquele valor absoluto de 22,4 litros para volume, então eu tenho que jogar na equação de Clapeyron, PV/nRT, para achar o volume que eu vou colocar na regra de 3, no lugar da constante de volumes. E calculo a regra de 3 normal. Então, é isso que vocês vão fazer hoje e acrescentar aí nos cálculos estequiométricos. Então, isso só acontece quando eu tenho um volume de um gás que não está nas condições normais de temperatura e pressão, ok?